A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu estou aqui, o pastor Valdir, professor e administrador desse curso Secomim, onde eu quero apresentar o segundo livro, que é o segundo módulo, que é o tema A Sua Missão Profética. E o estudo de hoje é o estudo número 1, com o título A Prática do Discipulado 1, com o tema Multiplicando. Vamos falar das multiplicações. Amém? A leitura da palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo 18 a 22. Como você está com o livro aí, não há necessidade de eu ler esse capítulo. Você vai ler, você vai pegar um caderno, vai pegar uma caneta, vai anotando, porque você tem um questionário para responder, que está no centro desse livro, tá? Você vai estudando e depois que você responder tudo, é muito importante. Analise os detalhes, tá ok? Porque nós vamos aprender hoje como trabalhar nos núcleos. É o que vocês inicialmente vão trabalhar aos que estão praticando fazendo esse curso Secomim. Amém? Os núcleos de pregação da palavra de Deus é caracterizado em uma reunião nos lares, mas tem por seguir valores, tá? Espirituais. Os grupos são definidos em estrutura, mas os valores humanos, assim formando nova vida da igreja. Crescimento, palavra, conhecimento. É isso que esses núcleos se preparam para ensinar as pessoas, valorizando a parte humana. Os núcleos de pregação falam daquilo que acreditamos, porque é a ramificação da igreja. Nós pregamos o que acreditamos. Esse é o motivo pelo qual nos reunimos e se relacionamos com Deus e com o irmão, o qual o sentido para o crescimento é conhecer e valorizar os irmãos e a família. Porque a família é uma parte importante em toda a sociedade. Jamais ela pode ser desfeita e descaracterizada. Ela é valorosa porque ela traz a substância do que o Senhor Jesus quer. Que as famílias sejam verdadeiramente irmãos, sejam verdadeiras famílias de amor e com carinho. Amém? A parte 1 desse estudo, você está dando segmentos, não estude sem o livro, tem que estar sempre com o livro. Cada cristão é um discípulo multiplicador. Cada cristão, ou cada um de nós, somos discipulador, discípulo multiplicador, tá? Esse é um valor imaginável, incalculável. A maioria dos palestrantes morre por praticar a verdade. Como exemplo, Lutero houve uma revolução que ele queria mudar, provou, viu que estava errado o que estava anunciando. Então, quando se fala a verdade, nós somos amordaçados, somos calados, somos rejeitados. As pessoas deixam de seguir nós porque a verdade vai doer. Então, Lutero sofreu essas consequências por a nossa causa para formar o Pentecoste. Mas ainda hoje, ouvires da incredulidade, os ouvidos da incredulidade, mantém pessoas doentes, improdutivas no corpo de Cristo. Por ele não conhecer a palavra e ouve só o que o povo fala, isso traz uma descrença muito grande de incredulidade no meio dos... E eu estou falando, não é dos cristãos, dos discipuladores, dos discípulos que realmente trabalham na obra de Deus. Observam, a incredulidade é uma doença no corpo de Cristo. É uma doença. E a Bíblia está falando, por causa da iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Nós temos que ter esse cuidado, meus amados irmãos, de não negligenciar na obra do Senhor. Lembra que nós somos soldados. Vamos citar discipuladores para propagar e dar crescimento à obra de Deus aqui na face da terra. Não preparamos membros, mas discípulos, para anunciar a palavra de Deus. Não é só membro, eu tenho quantos membros? Tem que saber quantos discipuladores tem. Quantos discípulos existem na sua igreja? Quantos discípulos existem ao seu lado? Então, eu estou formando vocês como discípulo, que vai anunciar a palavra de Deus, é discípulo.
é servo do Senhor Jesus. Cada crente é um discípulo e não um mero consumidor. Porque às vezes fica só consumindo, ou cliente. Você não pode ser um consumidor ou cliente. Você tem que ser um servo de Deus, um discipulador, um discípulo de Jesus. Quanto um crente compreende que ele deve produzir e não simplesmente consumir. Glória a Deus. Uma verdadeira revelação acontece em sua postura em relação à igreja local. Muda na sua vida quando você passa a amar aquela igreja, você passa a amar aquela igreja, e os irmãos que estão lá, você começa a anunciar a palavra de Deus, porque você ama Cristo. Então o discipulador ele tem que ter um amor incalculável na obra de Deus, incalculável em Cristo Jesus, porque ele vai confiar, ele vai acreditar que isso vai acontecer tudo de bom na vida dele. Ele vai anunciar e Deus vai ter a recompensa nele, né? Alegria, paz e o poder do Espírito Santo de Deus. O cristão às vezes não está entendendo nada. O cristão não está entendendo nada nisso. Glória a Deus. Mas o pastor algum líder pelo seu crescimento espiritual. O pastor, ele tem que ser o líder para o crescimento espiritual da igreja. Temos que acreditar nisso, porque é o Senhor que vai fazer algo por nós. Porque sabe que pode e deve ter intimidade com Deus, sem intermediário. Você que é líder, não precisa de intermediário para falar com Deus. Porque você tem que ter esse compromisso e o Senhor também tem um compromisso com você. A disposição é admirável para dar apoio e socorro aos novos convertidos. Uma abertura em oração para combater a guerra contra eles. Então, nós como discípulos, nós temos que dar um apoio, socorro aos nossos convertidos, ensinar ele, preparar ele para o que ele está precisando, tá? Porque senão ele desfalece na sua jornada. Por isso que tem que ser formado os discípulos. Lembra que vocês estão fazendo um curso porque ama as almas. Lembra que você está fazendo um curso porque você gosta de Jesus, porque você gosta de aprender na palavra de Deus. Isso é muito importante. Os nossos convertidos, né, contra a guerra, eles mudam para outra cidade ou bairro, a igreja vai com ele. É o que está acontecendo hoje, que as pessoas mudam para outro setor. Se é dele procurar a mesma igreja dele ou criar um núcleo, ele continua, vai para outro lugar. Aí lá ele chega, vai para outro lugar, para outro, chega a 5, 6 anos, ou período rápido, ele não sabe mais o que quer. Ele vai numa igreja, prega uma coisa, vai noutra, prega outra. Então não adianta que a igreja tem que ter uma visão de Cristo. É uma só palavra, um só Senhor, um só batismo e uma só fé. Então se você acha difícil isso, quando você aprender essa visão da nossa igreja, conforme a palavra de Deus, você não vai querer outra igreja. Porque tudo que tem na palavra de Deus, ela tem que ser cumprido. Glória a Deus por isso. Ele sabe que, mesmo distante do prédio local da igreja, ele está disposto a trabalhar em busca das almas. Não importa se ele saiu, mudou de um setor, ou mudou para uma cidade, mas a igreja tem que estar com ele. Onde ele vai, ele começa a anunciar. Começa a anunciar a palavra de Deus e formando núcleos. Tá? Formando núcleo para a glória do Senhor Jesus. Esse entusiasmo está sempre presente onde ele está. Esse entusiasmo de ganhar alma para Jesus tem que estar sempre presente aonde ele está. Onde estiver ali, a palavra de Deus ela tem que ser primórdio. Primeiro plano, a palavra de Deus. Aleluias. Ainda. A parte 2 ainda. Que Deus não habita no prédio da igreja. Claro, Deus habita em nosso meio, entendeu? É no nosso corpo. Pelo sistema religioso, muitas pessoas consideram o prédio da igreja um lugar sagrado. Sim, isso é. De acordo com o estado do espírito dessa pessoa. Por não compreender a verdadeira habitação de Deus.
Se ele não conhece o que é verdadeira habitação de Deus, que é seu corpo, que é sua vida, automaticamente ele acha santo o lugar. Mas é um lugar santo, não é um lugar santíssimo, é um lugar de adoração, é um lugar onde reunimos, onde estamos presentes na presença de Deus. Graças a Deus por isso. O nosso espírito, o nosso corpo, verdadeiramente é santo. Nosso corpo é sagrado, pois foi dado por Deus para habitação. Nosso corpo foi habitado, preparado para receber o dom, receber os dons espirituais, receber o Espírito Santo de Deus. Tudo foi preparado por sua glória e santidade. Ele nos preparou na sua glória e na sua santidade, com perfeição, para que nós possamos habitar o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas têm destruído esse templo. Muitas pessoas têm destruído o santuário de Deus. Temos que ter cuidado nesse estado. Você, como discipulador, tem que viver e pregar. Pregar e viver o que você prega, uma santificação da parte de Deus. A igreja acontece em si, é um monumento imóvel, mas o nosso corpo se move e glorifica o nosso Deus através das nossas ações. Se nós praticarmos ação má, nós estamos glorificando, nós estamos fazendo o exemplo, chamando o nome de Deus em vão. Você crê, mas ali defama o Senhor. O seu testemunho não é verdadeiro. Então, esse cuidado é muito grande, nós temos nisso. Isso acontece em tudo. Em tudo. Ou em todos os lugares. Onde estivemos, na rua, no colégio, no supermercado, em nosso trabalho, no shopping, e embaixo das águas e acima das nuvens, em qualquer lugar. Segundo está escrito no Salmo 32, 6, 7, Salmo 66. Então, em todo lugar, o Espírito Santo de Deus tem que habitar em nós. Nós temos que estar com Ele, porque Ele está conosco esperando uma ação perfeita de nós. Tá? Em todos os lugares. Acontece em todos os lugares. Parte 3. Você é uma obra-prima de Deus, com um propósito divino. Deus não fez nós só para andar, para a prostituição, não. Ou para o engano, ou para trabalhar todo dia. Não. O Senhor não fez nós para isso. Vamos ver. Você pode ser qualquer coisa que quiser ser? Não. Mas você pode ser tudo que Deus quiser que você seja. Sim. Deus, de fato, você só consegue descobrir isso se você encontrar a sua singularidade. Qual o seu sentido de vida para ser crente, por ser crente? Tem que ter o sentido do propósito. Eu sempre vou continuar falando nesse curso, onde sempre eu prego, que o nosso propósito principal é alma, direcionado para ganhar alma. Por isso estou preparando vocês, e as pessoas que também vão vir para secular esse livro, querem enganjar no trabalho, na obra de Deus, eis-me aqui. Estamos prontos para ajudar a entender e compreender a palavra de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. E é a única, porque Ele tem propósito específico para a sua vida. Uma condição específica e única, só você pode dar. Essa especificação única, só você pode ter dentro de você. Tá? Que seu propósito é esse. O seu propósito é esse? Ganhar alma para Jesus? Ser multiplicador? Ganhar alma para o serviço da obra? É um serviço secular, do qual foi Deus que criou o ministério que só você pode realizar. A sua chamada ao reino é comissionamento espiritual de Deus para você. Assim, fazendo a diferença entre o mundo. Tem que fazer diferença entre o mundo, por se mostrar que seja um propósito no reino. Propósito no reino. Como a sua contribuição exclusiva dentro da sua geração. Não adianta deixar passar a sua geração ou antepassar a tua geração. Dentro da geração, Deus está preparando você para ganhar alma nessa geração. Para ganhar alma nesse século. Não é no século vindouro, é agora e já. Deus entende a intensidade do seu amor, assim como o demais. A Bíblia mostra as manifestações do Espírito Santo a cada um de nós. 1 Coríntios 12, 17 a 11.
Deus conhece a manifestação do Espírito Santo em nós. Todos têm um ministério e desempenhar de acordo do que Deus planejou. Cada um de nós tem nosso ministério, irmão. Olha, nossos dedos não são iguais, mas tudo tem sua função. Então a mesma coisa é você. Você é importante no ministério da evangelização. Você pode ser um grande evangelista no seu trabalho. Você pode ser um grande evangelista de rua. Você pode ser um evangelista dentro da sua casa. Um discipulador. Você pode ganhar essas almas com as suas obras, com o seu plano de vivência. Aleluias. Desempenhar de acordo com o que Deus planejou para cada um de nós. Nós somos projetados e moldados por Deus para realizar determinadas coisas. Porque tem o nome ministérios. Você tem seu ministério próprio para ganhar alma. É só você deixar ele sair dentro de você, fluir de dentro de você, transformar a sua vida, ganhando alma para o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos chegar à conclusão desse estudo? Vamos lá. Um grande desafio do reino de Deus é ganhar alma para ele. Se você aceitou o desafio de descobrir a sua chamada ministerial no reino de Deus, se aceitar, você deixa um legado para a posteridade, para o futuro. Você será um contribuinte e não um consumidor. Se você aceitou esse projeto de trabalhar para o Senhor, tu não será um cliente, não é só um membro, você é um consumidor, você é um discipulador, multiplicador de alma. Deus lhe mostrará qual é o seu ministério e ajudará a impactar rumo à eternidade. Deus quer que você ministre as pessoas que estão passando pelo que você já passou. Você está aprendendo para resolver estas causas. Você está sendo discipulado para aprender essas coisas. Amar o próximo, falar de Jesus para ele, sem medo, sem ter dúvida de que o Senhor vai te recompensar. Porque tudo na vida a gente quer recompensa. E Deus foi muito sábio, e é muito sábio, é poderoso, criou esse modelo. Olha, você evangeliza, você ganha um para mim, e eu te darei a recompensa. Qual é a recompensa que você quer? Deus deixou a recompensa chamada salvação. Amém? O estudo 1, no próximo estaremos já estudando o livro 2. O próximo vídeo é o estudo de número 2. Glória a Deus, que dá o tema, a Praia do Discipulado 2, projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. E somos um projeto de Deus. Que Deus o abençoe e vamos continuar relendo, ouvindo mais e mais os vídeos. Para vocês entenderem qual é a nossa visão, qual é a nossa preocupação para que você aprenda a manejar bem a palavra de Deus, que você possa falar bem das coisas de Deus. Que Deus abençoe e até lá, no nome de Jesus.